Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês que está aí do outro lado. Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus. Essa palavra ela se encontra aqui em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Mas antes de entrar na palavra do Senhor, de nós meditarmos nela, eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui Jesus ele vai contar uma parábola, né? Sobre alguém que perseverou, que não desistiu. Porque tem dias, né, na nossa vida que nós amanhecemos com vontade, né, de desistir. De não fazer mais aquilo que estamos fazendo, né? Mas aí o Senhor, tudo ele deixou para mim e para você, porque ele sabia que viria esses dias da nossa vida. Que nós teríamos esses dias em que a gente não teria forças muitas vezes nem para se levantar da cama, né? Não teria ânimo. E ele, sabendo disso, já deixou essa palavra, né? Contou essa comparação para mim e para você olhar para essa palavra e nos encorajar. E ele vai falar de uma viúva. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então aqui, meu querido e minha querida, essa mulher, ela é uma pessoa perseverante, né? Ela sabia que aquele juiz não respeitava ninguém, não temia a Deus, né? Ele fazia o que ele bem queria, né? Não é diferente do que a gente tá vendo nos dias atuais, né? E aquele homem, ele era um homem mau, né? Um juiz iníquo, né? Uma pessoa que não se importava com a causa do seu próximo, mesmo ele tendo um papel de julgar, né? De resolver, mas ele não se importava, ele não queria resolver. E a palavra do Senhor nos fala dessa viúva, né? Ela tinha uma questão na mão daquele juiz, tinha um adversário, mas ela estava ali todo dia na porta do juiz, pedindo para ele resolver a causa dela contra o seu adversário. Até que chegou um ponto que ele mesmo reconheceu: bem verdade que eu não respeito ninguém, né? Nem a nenhum homem, e também não temo a Deus. Mas eu vou resolver a causa dessa mulher para que ela não venha me molestar, né? E ali a palavra do Senhor diz que ele resolveu a causa dela, ele tomou a decisão de resolver. Mas por que ele resolveu a causa dela? Porque ela foi perseverante. Ela poderia muito bem ter dito: não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou porque eu já sei o que ele vai falar. Ele não vai me dar nenhuma resposta. Mas ela não pensou dessa maneira, né? Ela venceu o seu próprio cansaço, ela venceu a fadiga, ela venceu o não e creu que ele iria resolver. Enquanto ele não resolveu, ela não saiu da porta dele, ela não parou de pedir. E muitas vezes, meu querido e minha querida, nós temos causas da mão do Senhor que parece que não vai ser resolvida, parece que Deus não está se importando. Mas Deus, ele quer ver a minha e a tua perseverança. Não é fácil. Ser perseverante em coisas difíceis não é fácil. Mas o Senhor quer que eu e você sejamos perseverantes. Não desanime. Muitas vezes a gente olha para a situação e diz: Senhor, isso é tão difícil. A gente olha com o olho humano, não vê nenhum crescimento, não vê nenhum resultado.
e muitas vezes desanima a gente. Mas ainda assim o Senhor mostra o exemplo dessa mulher para mim e para você. Porque Ele quer que você não desista. Ele quer que você passe a olhar, ver as coisas com os olhos espirituais. Porque muitas vezes no olho normal a gente não vê resultado. Mas as coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E elas vão se manifestar com vitória. Porque aqui a palavra do Senhor diz: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, né? Aos teus olhos parece demorado, que Deus não está querendo resolver. Mas o Senhor vai resolver. Se aquele juiz que era mau, chegou uma hora que ele decidiu resolver, quanto mais o Senhor que é bom. E às vezes o Senhor não faz na hora que nós quer, porque nós não estamos prontos para receber aquela bênção na hora que nós quer. Se nós receber naquele momento, talvez não vamos valorizar, não vamos saber cuidar, não vamos saber usar. E é por isso que o Senhor sempre lhe dá na hora certa, no momento certo. Ali naquele homem, aquele próprio juiz, ele reconheceu que se ele não desse, aquela viúva ia continuar perseverando. Ia acabar molestando ele. E ele não queria ser molestado. E ali ele resolveu resolver. E o nosso Deus, Ele vai resolver a tua causa. Seja perseverante no momento certo, quando Ele vê que você está pronto para receber. Seja um emprego, seja um casamento, seja o que for, seja uma cura. No momento certo, Deus ele vai te dar, porque Ele é poderoso para fazer mais do que o que pedimos e pensamos. E o Senhor, no primeiro versículo, Ele mostra o dever que nós devemos ser perseverantes e não desanimar. Como eu já falei no início, vai ter dias que a gente vai acordar meio sem ânimo. E faz parte da vida humana. Mas que você não deixe o desânimo te fazer parar. Que você não deixe a falta de força te fazer ser persistente. Não permita que isso aconteça. Fraqueza, momentos assim, todos passamos, né? E aquela viúva muito mais, né? Porque além dela ser uma viúva pobre, ela tinha uma causa contra um adversário e o juiz ainda era mau, ainda não queria resolver. Ela tinha 3 problemas ali diante dela, mas ela não desistiu. A opção que ela tinha era de ser perseverante, de todo dia estar na porta dele. E a opção que muitas vezes nós temos é de todo dia estar clamando ao Senhor por força, por ânimo, por coragem e por tudo aquilo que precisamos, né? Pois o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos fala que o Senhor, Ele quer que nós lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, né? Porque Ele tem cuidado de nós. Então aquilo que você precisa, peça a Deus, conte para Deus, converse com o Senhor, porque Ele vai te entender perfeitamente, né? Nenhum ser humano consegue entender outro ser humano, mas Deus ele consegue entender perfeitamente, porque nós somos obra das suas mãos. Foi o Senhor quem te fez, então Ele te conhece muito bem. Conte para Ele as suas necessidades, o que Ele há de resolver. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.